Bom dia pessoal do YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Whats, por qualquer meio que você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, que vale quase tudo. É o canal mais democrático da história, o Mago da Filosofia. Milito aí há mais de 20 anos aí na área da filosofia, sociologia, história, ciências, teologia e por aí vai. A gente aprendeu alguma coisa nesses 20 anos e eu vou compartilhar com você, caros haters, caros telespectadores, alunos, professores e tal, e quem estiver aí prestigiando o meu trabalho. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! O tema de hoje interessa ao Enem, pessoal, ao Enem, ao vestibular, aos seus conhecimentos gerais, né? Nós somos seres físicos, psíquicos e espirituais, né? Intelectuais. Deus nos deu a inteligência e a razão para nós usarmos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje sobre o renascimento cultural. Renascimento, você já ouviu falar nesse conceito? Renascimento cultural, renascimento das artes, algo do gênero, né? Algo que renasceu é algo que já existia, foi morto, acabou e voltou aí a existir, renasceu. Por que esse nome renascimento? Então vamos lá, vamos contextualizar. Existia a chamada Antiguidade Clássica. Duas civilizações formaram a Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. Civilizações proeminentes no teatro, na música, na literatura, na matemática, nas ciências, no direito, nas artes das guerras, na engenharia, na religião e por aí vai, né? Grécia e Roma, né? Grécia nos deu a filosofia, né? O teatro, as tragicomédias, as epopeias de Homero, Lusíada, Ilíada e Odisseia, né? Roma nos deu o direito, a arte da guerra, a engenharia e tal, né? Eram as civilizações clássicas. Você tinha aí expoentes, né? Lá na Grécia Antiga, Sófocles, né? Eurípides, Homero, um grande poeta. Você tinha Sócrates na filosofia, você tinha Demócrito nas ciências, Pitágoras na matemática, Platão na filosofia, né? Depois veio o direito romano, as arquiteturas romanas, né? Toda a estrutura política e jurídica dos romanos, que nós do Ocidente nos inspiramos e copiamos, né? Tudo isso aí existia. A arte grega, a tragédia, né? tão rememorada aí por Nietzsche, né? As tragédias gregas, né? Tragédias e comédias, os mitos gregos, os deuses do Olimpo e tal, né? Grécia e Roma, civilizações proeminentes numa série de questões, né? Aí vem a Idade Média. Na Idade Média, a igreja sequestrou as artes, a ciência, a cultura, o conhecimento, as letras. Só ela sabia ler e escrever. Ela interpretava a Bíblia, né? A Bíblia estava escrita num idioma chamado latim, né? Que Lutero vai traduzir depois para o alemão, fazendo com que muitas pessoas aprendam a ler e escrever. Uma grande revolução empreendida aí pelo Lutero. O que se sucede posteriormente, pessoal? Posteriormente vai se suceder o seguinte: no século XV, final da Idade Média, as grandes crises do século XIV, a peste, a guerra e a fome, vão dar lugar aí à modernidade. A modernidade ela vai se inaugurar não só com a centralização do Estado português, Revolução de Avis, 1385, mas ela vai também se realizar no campo artístico e cultural. Grandes renascentistas italianos. Renascimento cultural igual Itália, sobretudo Itália, também Espanha, também Inglaterra, mas Itália é a Itália no século XVI, a Inglaterra 17, França 18, Alemanha 19, né? Você tem uma sequência cronológica. O século XVI é a Itália está bombando. Os grandes banqueiros italianos, Florença, Veneza, vão patrocinar expedições além mar,
né? Vão ser os mecenas, os artistas que trabalham por dinheiro, né? O antropocentrismo vai chegar, o homem como centro de todas as coisas, não mais o teocentrismo medieval. Tem toda essa situação aí, todas essas questões aí, como diria o Bolsonaro. Você vai ter a seguinte situação: você vai ter o Renascimento, porque os artistas italianos, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Petrarca, né? Eles vão se inspirar nas artes greco-romanas, o neoclássico, o novo clássico, vamos dizer assim, né? O novo classicismo. O que vai se suceder então, pessoal? O que vai se suceder então? Você vai ter a seguinte situação: esses artistas, Michelangelo, né? Leonardo da Vinci produziu a Mona Lisa, né? O sorriso da Mona Lisa. Michelangelo pintou o teto da Capela Sistina, lá a criação, né? De Adão e Eva. O outro, Rafael, pintou a escola de Atenas, né? Os filósofos, lá Platão apontando para o alto, Aristóteles para o chão, né? E você tem toda essa situação. O que vai se suceder então, pessoal? Vai se suceder o seguinte: a Itália vai ser proeminente, né? Proeminente aí na questão das artes. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Petrarca. Nós vamos ter também na literatura Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, romantista, o Hamlet, Romeu e Julieta, né? Shakespeare em inglês. Você vai ter a Miguel de Cervantes na Espanha, né? Você vai ter esses nomes aí proeminentes: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Petrarca, Petrarca, não é Petrarca, é Petrúglio, né? Algo do gênero, Petrúglio, Petrarca, aí me perdoe a imprecisão, mas é o renascentismo italiano. Renascimento do que? Das artes. Por que renascimento, professor? Porque voltou a questão da antiguidade clássica. Quem fazia parte da antiguidade clássica? Grécia e Roma, os grandes artistas greco-romanos, né? Sófocles, Homero e por aí vai, os Rapsódios e por aí vai. Renasceu porque durante a Idade Média a arte, as ciências, as letras, a literatura foi incorporada pelo cristianismo. Só tinha arte sacra, arte sagrada. Sacro vem de sagrado, né? Você vai ter no século XV aí, 16, com o avanço da modernidade e a crise do feudalismo, da Idade Média, a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, a grande fome da Europa, a centralização do Estado português. Você vai ter que situação, Carol? Um renascimento também no campo artístico. E esses nomes, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael de Sanzio, Petrúglio, Petrarca, Shakespeare, Miguel de Cervantes, Maquiavel na política, ele é um renascentista mais para o campo racional, né? São nomes ligados aí ao renascimento. Galileu é a revolução científica também. É um meio que está se efervescendo, um novo homem, né? Não é mais a Terra o centro do universo, é o Sol, a Terra gira em torno do Sol, né? Você vai ter o antropocentrismo, você vai ter a descentralização da igreja do teocentrismo para o antropocentrismo, e isso vai inspirar as artes. Principalmente esses nomes são indispensáveis: Miguel de Cervantes, Shakespeare, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael de Sanzio, Petrúglio, eu acho que é Petrúglio, eu vou pesquisar aqui, peraí. Vamos tirar a dúvida aí se é Petraglia ou Petrúglio. Renascimento, vamos ver.
Deixe-me ver aqui, pessoal, deixa eu ver. Principais artistas do Renascimento. Eu já respondo para vocês. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael de Zanzio, Caravaggio. Qual mais? Tem mais aqui, viu? Vasari, Tiziano. Então são esses, pessoal. Então, isso, Petrarca. É Petrarca. Francesco Petrarca foi um poeta, orador e escritor humanista italiano, um dos precursores do Renascimento italiano e fundador do humanismo. Uma das características do Renascimento, pessoal, era com absoluta certeza a questão do humanismo, o homem, o antropocentrismo, né, e não mais o teocentrismo, né, como viria a ser aí na Idade Média. Então, Petrarca, Botticelli, um outro nome importante, Caravaggio, né, além desses que eu vos citei, Miguel de Cervantes, Shakespeare, Petrarca, né, Botticelli, Rafael de Zanzio, né, Shakespeare e tal. São os grandes nomes do Renascimento. Renascimento porque eles foram se inspirar onde? Lá na Antiguidade Clássica. Renasceu aquilo que existia na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, né? A arte grega, a integração do homem com a natureza, com Deus. É retratado o corpo humano, né? Michelangelo retrata o homem nu, né? Porque a igreja escondeu o corpo durante a Idade Média e tal, né? Então o Renascimento ele tem a ver com uma superação da arte sacra medieval para uma arte mais humanista, mais o homem. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael de Zanzio, Petrarca, Botticelli, Caravaggio, Shakespeare, Ser ou Não Ser, Romeu e Julieta, Hamlet, né? Obras indispensáveis. Então o Renascimento ele tem sobretudo características artísticas e literárias e filosóficas, é óbvio, arte, filosofia, ciência, né? A Revolução Científica está ali também, né? Então esse nome Renascimento, logo Itália, logo século XVI, logo um retorno às artes lá do mundo clássico, Grécia e Roma, né, que foram proeminentes aí nas artes, na literatura, nas epopeias, Homero, né, nas comédias e tragédias, nos mitos, né, Sófocles e por aí vai. Beleza, pessoal? Foi uma breve pincelada aí sobre o renascimento cultural para o Enem. São nomes indispensáveis: humanismo, renascimento das artes, Itália, século XVI, antiguidade clássica. Ó, a gente está identificando, relacionando e analisando essa importante época histórica, século XVI, renascimento artístico, a arte que tinha sido apropriada aí pela igreja aí durante a Idade Média, as artes, as ciências, as letras e tal. Então, falou em renascimento, é humanismo, é antropocentrismo, na superação do teocentrismo, um retorno às artes greco-romanas, né? Logo Itália, século XVI, os mecenas, quem eram os mecenas? Eram os patrocinadores dos artistas, aqueles que patrocinavam e lucravam aí com a venda das obras de arte, né? O mecenato, né? Não tem mercenário, né? Ele é um mercenário, ele joga por dinheiro, ele dá aula por dinheiro, ele faz vídeo no YouTube por dinheiro, ele se aproxima dos outros por dinheiro. Não tem o mercenário, ele vem daí, os mecenas, né? Aqueles que patrocinam obras artísticas e lucram. O mecenato, Itália. Renascimento, Itália, mas também um pouquinho de Inglaterra, um pouquinho de Espanha, um pouquinho de Portugal, mas o século XVI é italiano, né? A velha Itália. Beleza, pessoal? Espero ter ficado claro. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!